Olá, galerinha, bom dia. Hoje é dia 6/10/2020. Semaninha meio puxada, né? Mas a gente dá conta. Vamos lá? História e Geografia, página 157. Na época do café, do campo para a cidade. Nas aulas anteriores, você conheceu algumas características das fazendas de café entre os anos de 1822 e 1900. Neste módulo, vamos avançar um pouquinho no tempo. Você aprenderá como, entre 1890 e 1930, a riqueza gerada pela produção do café provocou mudanças na vida urbana, alterou a paisagem da cidade e levou muitas pessoas a sair do campo. Descobrirá também que novos e diferentes grupos de pessoas passaram a habitar as grandes cidades brasileiras. Vamos para as imagens. Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal à esquerda e a Escola Nacional de Belas Artes à direita. Essa foto foi tirada em 1909, poucos anos depois da inauguração da avenida. O de baixo. Mulheres conversam durante a Exposição Nacional da Cidade no Rio de Janeiro, em 1908. Trocar ideias. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixaram de morar no campo e foram para o espaço urbano, ou seja, para as cidades? Bem, nós já vimos isso no capítulo anterior, né? Eles foram para as cidades em busca de uma melhoria na condição de vida, né? Página 158. Os compromissos de um cafeicultor. Como vimos naquela época, os cafeicultores exportavam grandes quantidades de café para os Estados Unidos e para alguns países da Europa. Por isso, o produto lhes rendeu muita riqueza. Para efetuar essas vendas, os donos das fazendas tinham de ir constantemente às cidades, onde estavam os bancos, as fábricas de saca para os grãos, os novos equipamentos para a lavoura, etc. Nas cidades moravam e trabalhavam os comissários, que eram homens de confiança dos cafeicultores, responsáveis por receber as sacas de café nos portos e cuidar de sua venda e exportação. Eles também eram encarregados de receber os produtos que os fazendeiros importavam e que chegavam ao Brasil pelos navios. Porto, gente, é o lugar onde tem os navios, tá? Importar, comprar produtos originários de outros países. Atividade 1. Imagine que você é um cafeicultor e precisa organizar sua agenda de compromissos para o mês. Para isso, você deve anotar as atividades que realizará na fazenda e aquelas que desenvolverá na cidade. Utilize seus conhecimentos e complete os espaços em branco. Se precisar, consulte também o módulo 16. Junho de 1901. Na fazenda, colheita do café. Na cidade, ir ao banco. Na fazenda, transportá-lo para a área de secagem. Na cidade, comprar sacas de café. Na fazenda, secar o café. Na cidade, comprar equipamentos. Na fazenda, ensacar os grãos. Na cidade, exportar o café. Vamos lá para a página 159. Os cafeicultores na cidade. Em função da importância dos seus negócios, os cafeicultores, a partir de 1890, aproximadamente, começaram a aplicar uma parte de suas riquezas no espaço urbano. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo receberam esses grandes proprietários de terra, que passaram a investir em conforto e diversão para suas famílias, modificando então a sua rotina. Passaram a residir na cidade, visitando as fazendas para fiscalizar a produção do café. Em 1891, no ponto mais alto de São Paulo, foi inaugurada a Avenida Paulista, a primeira via asfaltada da cidade. E foi nessa nova avenida que muitos fazendeiros de café construíram suas residências. Olha aí, gente, a foto é da Avenida Paulista na cidade de São Paulo em 1902. Tá muito diferente já, muito. Mas também essa foto tem mais de 100 anos, né? 118 anos. Bem, vamos para a página 160. Eram moradias luxuosas e diversos materiais usados em sua construção e decoração foram importados de países europeus. Olha aí a primeira foto.
Esta foto de 1900 mostra um palacete construído na Avenida Paulista por um grande cafeicultor do Oeste Paulista. A de baixo, essa foto de 1900 mostra como era luxuoso o interior da casa de um cafeicultor. Nessa época, gente, uma casa igual a essa, meu Deus, era de uma pessoa muito rica, tá? Página 161. A vinda de tantos novos moradores, alguns ricos, muito ricos, como você já sabe, fez com que se alterasse a paisagem de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Foram abertas grandes avenidas e viadutos, instalaram-se linhas de bonde e iluminação pública, construíram teatros e outros locais de lazer, etc. Na primeira foto, a gente vê a Rua 15 de Novembro na cidade de São Paulo, em 1911. Grandes construções, ruas mais largas e bondes elétricos foram as marcas do progresso trazido pelo café. Na foto do lado esquerdo, embaixo, a Avenida Central no Rio de Janeiro, em 1906. Iluminação pública e espaço para as pessoas caminharem à vontade. Tornaram essa avenida o lugar predileto para o passeio da população. Aqui embaixo, ao lado, no Cinematógrafo Rio Branco, que ficava na cidade do Rio de Janeiro, havia um aparelho chamado também cinematógrafo, que projetava imagens em movimento, uma espécie de cinema. Foto de 1905. Atividade 2, página 162. O texto a seguir foi escrito por um jornalista chamado Firmino de Albuquerque Diniz. Por volta de 1900, depois de passar 30 anos na Europa, ele retornou ao Brasil e, passeando pela cidade de São Paulo, surpreendeu-se com as novidades. Leia o que ele escreveu e descubra o que surpreendeu o jornalista. Em minha passagem de bonde por várias ruas da cidade e de carro por outras, notei desde logo a profunda diferença que ela apresenta em relação ao tempo de minha residência aqui. O aspecto é sem dúvida bem outro. Vi grande número de lojas, casas de moda, de cabeleireiro, de chapeleiros, hotéis, restaurantes, cafés, fábricas de carro e tantos outros estabelecimentos, muitos deles embelezando as ruas com suas vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de súbito valor. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação, a vida da cidade, fato inteiramente novo para mim. Quando retirei-me, as ruas eram pouco frequentadas, salvo nos dias de festa. As famílias só saíam a visitas e com o chefe da casa ao lado. Não havia, em geral, hábitos de passeios. O rodar de um carro despertava curiosidade. Facilmente se reconhecia o dono do veículo. Hoje já ninguém sai à janela para ver quem passa de carro. Há muitos particulares e de praça. Carro de praça é táxi, tá, galera? Súbito, caro, elevado, salvo com exceção. Sair às visitas, sair para visitar alguém. Sair de um carro, o passar de um carro, a passagem de um carro, tá? 1. Considere que o jornalista voltou para São Paulo no ano de 1900, depois de ter passado 30 anos fora do Brasil. Em que ano ele teria ido para a Europa? Bom, é 1900 menos 30 anos, né? Aí vocês vão descobrir. Página 163. 2. Complete o quadro a seguir com as informações que estão no documento que você acabou de ler. Espaço urbano antes da viagem do jornalista à Europa e o espaço urbano depois. As ruas, as lojas, lazer das famílias e os carros. Vocês vão escrever aqui. 3. Que imagem deste módulo você escolheria para ilustrar essa frase do jornalista Firmino de Albuquerque Diniz? Justifique sua resposta. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação, a vida na cidade. Bom, para mim, observando as imagens, seria o cinematógrafo no Rio de Janeiro, né? Onde dá para ver que tem muitas pessoas. Mas vocês podem observar a imagem e escolher uma outra, tá? Página 164. A população das grandes cidades.
A população dos espaços urbanos não era formada apenas pelos cafeicultores, seus familiares e outros profissionais que enriqueciam o café. Nas grandes cidades haviam também outras pessoas, não tão ricas, mas com boas condições econômicas, proprietários de pequenos negócios, advogados, médicos, jornalistas, entre outros. E havia os trabalhadores, que não tinham uma situação econômica tão boa, ou que eram muito pobres, funcionários do comércio, operários das novas fábricas e da construção civil, costureiras e alfaiates, ferreiros, sapateiros, entre outros. Conheça alguns desses grupos que habitavam as cidades. Donos de empresas que fabricavam e, em alguns casos, também importavam diversos tipos de produto. A situação econômica referente ao dinheiro, condição financeira. Lá, gente. A empresa dos irmãos Reichen, instalada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, tinha entre seus produtos confeitos, biscoitos e sabonetes. Foto dos empresários tiradas em 1920. O bairro do Bom Retiro existe ainda, viu, pessoal? Página 165. Funcionários de estabelecimentos comerciais. Nesta foto de 1920, aparecem vendedores de uma grande e famosa loja de tecidos, roupas e chapéus na cidade do Rio de Janeiro. Vendedores ambulantes, meninos que vendiam jornais, pessoas que faziam pequenos concertos de casa em casa. A foto, olha lá, um vendedor de vassouras no centro da cidade de São Paulo em 1910. A segunda, vendedores de jornais, também chamados ardinais, na cidade do Rio de Janeiro em 1899. E a terceira, o amolador de tesouras, facas e outros objetos cortantes, na cidade do Rio de Janeiro em 1899. Uma situação curiosa é quando eu estive em Vila Velha há 2 anos, que eu fui conhecer a fábrica de chocolate da Garoto. Eles contaram que existiam crianças iguais a esses ambulantes e eles começaram a fabricar as balas dos chocolates e pedirem para as crianças venderem. E quando as pessoas chamavam as crianças para comprar, eles diziam: "Ei, garoto, vem aqui". E foi por isso que a marca do chocolate Garoto ficou conhecida como Garoto, tá? Pelo fato da chamada das pessoas: "Ei, garoto, vem aqui". Desculpa fugir um pouquinho aqui do nosso contexto de São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu me lembrei e achei bastante interessante essa passagem para colocar para vocês, tá bom? Vamos na página 166. Operários das fábricas. Essas daí, gente, olha lá, imigrantes italianos na fábrica Brasital, na cidade de São Paulo, em cerca de 1930. Eram as pessoas de baixa renda ou os pobres da época, tá? Como você pode observar, a população de centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro era bastante diversificada quanto às atividades que praticavam. Além disso, a riqueza dessas cidades não estava igualmente distribuída. A maior parte da população era formada por pessoas de baixa renda ou muito baixa. Várias delas haviam abandonado o campo, atraída pelas possibilidades de trabalho e pelos serviços que as cidades começavam a oferecer. Mas não foi o que aconteceu, pois a maioria encontrou salários baixos e precárias condições de sobrevivência. Ou seja, a maior parte da população não tinha acesso ao conforto e ao lazer proporcionados pela cidade. O que acontecia? Eles tinham que trabalhar muito duro para sobreviver, né? Na página 167, a gente vai ver a distribuição da população urbana de acordo com suas atividades. O azul, ele significa maior número de pessoas, atividades de renda baixa e muito baixa. O amarelo, número médio de pessoas, que eram as atividades de renda média. E o cinza, menor número de pessoas, que eram as atividades de maior renda. Então, vocês podem ver que desde aquela época os ricos eram muito, os pobres eram crianças. Os ricos eram muito poucos e os pobres eram muitos, tá? A gente olha pela pirâmide, o cinza eram os ricos, maior renda, e o azul da pirâmide, que é a parte de baixo, eram os pobres, menor renda. Olha a diferença, né?
exorbitante. Atividade 3. 1. Na relação de trabalhadores a seguir, assinale somente aqueles que exercem suas atividades no espaço urbano. Então, vocês vão colocar X sons que exercem atividade no espaço urbano, tá bom? Trabalhadores das indústrias, trabalhadores da lavoura, vendedores ambulantes, ensacadores de café, trabalhadores das fábricas, plantadores de café, exportadores de café e vendedores de jornal. E vamos lá para a página 168. 2. Analise o gráfico em forma de pirâmide da página anterior e assinale a situação econômica da maioria da população das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo no período estudado. Era a de renda alta, a de renda média ou a de renda baixa. Olha lá a cor, que o espaço é maior, e faça um X. Em casa, se o café era produzido no campo, nas grandes fazendas do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista, por que os cafeicultores daquelas regiões estavam em constante contato com o espaço urbano, ou seja, com as cidades? Essa resposta vocês vão colocar no caderno de História e Geografia, tá? 2. O que motivou os cafeicultores a sair do campo e mudar para a cidade? E 3. Com base no que você estudou nesse módulo, responda: por que, além dos cafeicultores, muitas pessoas deixaram o campo e foram para o espaço urbano? Enfim, 3 questõezinhas para ser respondida no caderno de História e Geografia, tá? Vale a pena conhecer. Visite o site indicado a seguir para saber como o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, recuperou suas áreas de florestas desmatadas no Brasil. Tem um site aí, ó, da Ciência Hoje, Preservação desde os Tempos do Império, que vocês podem estar entrando, se vocês tiverem curiosidade, e estarem olhando, tá bom? Bom, a gente encerra a nossa aulinha por aqui. A minha amiguinha, ainda, minha constante ajudante, vai entrar com a parte de língua portuguesa, e aí nós voltamos amanhã, ok? Um beijo, meus amores. Agora, cantem comigo na página 86, língua portuguesa. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. E na página 87, retire do texto 2 palavras que receberam acento circunflexo, uma palavra com acento agudo e uma palavra com tio. O tio não é acento, mas altere o som das vogais A e O, como nas palavras ação e anões. B. Agrupe as palavras a seguir de acordo com os acentos que recebem, agudo ou circunflexo. Marquês, lápis chinês, alívio francês, atrás você sofá, gêmeo guaraná, português, máscara mês, juízo, tênis, saúde, Antônio, hotéis, gênio, faróis, pincéis, inglês. Bem, vocês vão agrupar nessas colunas. As primeiras 2 é acento agudo e as outras 2 circunflexos. C. Entre as palavras da atividade B, escolha 5 com acento circunflexo e 5 com acento agudo. Crie um pequeno texto em que elas sejam utilizadas ao terminar. Verifique se acentuou as palavras corretamente no caderno de língua portuguesa. Vamos para a página 88. Página 88, observe o quadro Retrato de Mary Therese Walter, Pablo Picasso, década de 1930. Nascido na cidade de Málaga em 25 de outubro de 1881, Pablo Ruiz Picasso, pintor espanhol, tornou-se um dos mestres das artes plásticas do século XX. Seu talento foi, de certa forma, herdado do pai, professor de desenho e, eventualmente, pintor. E não tardou a ser logo reconhecido, quando o artista tinha apenas 15 anos. Na infância, reproduzia episódios de touradas, tema de sua primeira obra, O Toureiro, executada quando tinha 8 anos.
Sua galeria de criações artísticas chega a milhares de obras e ele é um dos mais renomados artistas em todo o planeta. Vamos para a página 89. Marie é uma obra importante de Picasso. Ela foi pintada num estilo chamado cubismo. Neste estilo, a pintura é composta de figuras geométricas. O artista não se preocupa em representar as coisas de forma semelhante à imagem real. Observe o quadro Marie e localize visualmente desenhos de círculos, triângulos e retângulos. Letra B. Agora observe com atenção e discuta com os colegas a roupa, o cabelo, o penteado e o corpo na poltrona em que a mulher parece meio distraída ou sem pressa. Converse com sua turma imaginando. Será que ela vai passear? Será que ela está esperando alguém? E o livro que está em sua mão? Sobre do que se trata? Ela parece ter um olhar meio distante. Será que está preocupada com alguém ou alguma coisa? A letrinha C vocês não farão. 5. Depois de ouvir a leitura do texto, o menino pastor feita pelo professor, leia o trecho a seguir. O menino pastor. Era uma vez um menino pastor que era famoso em toda parte por causa das respostas sábias que dava a qualquer pergunta que lhe fizessem. O rei do país ouviu falar nele, mas não acreditou no que lhe contaram. Por isso, mandou buscar o menino e disse a ele: Se você puder responder a 3 perguntas que eu vou lhe fazer, vou tomar conta de você como se fosse meu próprio filho e trazer você para viver comigo aqui no Palácio Real. Quais são as perguntas? Quis saber o menino. Disse o rei. A primeira pergunta é: quantas gotas d'água existem no oceano? O menino pastor respondeu: Senhor, mande represar todos os rios da terra, para que nem uma única gota d'água possa entrar no oceano, até que eu acabe de contar todas as que já estão lá. Aí vou poder lhe dizer quantas gotas d'água existem no oceano. Disse o rei. A segunda pergunta é: quantas estrelas existem no céu? O menino pastor disse: Eu quero uma folha de papel branco bem grande. Quando lhe deram o papel, ele pegou a ponta de uma pena e fez nele tantos pontinhos que era difícil distinguir um do outro. Era impossível contá-los e quem ficasse tentando logo ficava tonto. Aí ele disse: Há tantas estrelas no céu quanto os pontos deste papel. É só contar. Mas ninguém conseguiu. Disse o rei. A terceira pergunta é: quantos segundos existem na eternidade? O menino pastor explicou. Na Pomerânia remota, há uma montanha conhecida como a Montanha do Diamante. Tem 3 milhas de altura, 3 milhas de comprimento e 3 milhas de largura. De 100 em 100 anos, vem um pássaro e afia o bico nela. Quando gastar a montanha, terá passado o primeiro segundo da eternidade. Disse o rei. Você respondeu as perguntas como um sábio. De agora em diante vai viver no Palácio Real e vou tomar conta de você como se fosse meu próprio filho. Bem, agora que vocês já conhecem a historinha do menino pastor, vamos lá. Lê o trecho da apostila da página 89. O menino pastor. Era uma vez um menino pastor que era famoso em toda parte por causa das respostas sábias que dava a qualquer pergunta que lhe fizessem. O rei do país ouviu falar nele, mas não acreditou no que lhe contaram. Por isso, mandou buscar o menino e disse a ele: Se você puder responder as 3 perguntas que eu vou lhe fazer, vou tomar conta de você como meu próprio filho e trazer você para viver comigo no Palácio Real. Quais são as perguntas? Quis saber o menino. A. Copie do texto o trecho em que o rei fala ao menino pastor. Respeite o traçado da letra cursiva.
a cada palavra escrita. Faça no caderno de língua portuguesa. Letra B, página 90. Leia as frases e complete as palavras assinaladas usando ão ou an. Na coluna direita, reescreva as palavras completas. O macarrão com molho vermelho é o melhor. Essa moça é muito afinada. Ela canta muito bem. Branca de Neve desmaiou ao morder a maçã. No supermercado, comprei manteiga, hortelã, avelã e macarrão para a sopa de letrinhas. O paciente foi levado para o hospital em ambulância. A bola rola no campo. Início de jogo. O cãozinho é pequeno, mas não para de latir. Esse menino tem um coração de ouro. Depois de completar a B, vocês vão para a C. Relembre situações que você costuma viver em dias de verão e o que é comum nessa época do ano. Sorvete e sol que permanece por mais tempo, maior contato com água de rio, piscina, mar ou banho de esguincho, enfim. O verão faz você lembrar de... E aí vocês vão fazer uma lista, pode ser pequena, tá? No caderno de língua portuguesa.